Olá você, continuando, vamos ler Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 17, que dizem: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumai de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse texto que nós lemos, ele trata do ministério de João Batista e a sua relação com o ministério de Jesus, né? Então, diz aqui: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Deus mandou Jesus para salvar o homem, para salvar a humanidade dos seus pecados. O maior evento da história da humanidade foi a vinda de Jesus para a terra. Então, tinha que ter um profeta para anunciar, para preparar o povo para esse evento maravilhoso. Já tinha uma profecia, a esse respeito do profeta Isaías. João dizia: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa era a mensagem, para as pessoas se arrependerem, para receber o Santo de Deus, Jesus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse. Aqui, o escritor do Evangelho de Mateus está falando de João. Este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista apareceu clamando no deserto. Como ele era profeta de Deus, o povo ia ouvir João Batista. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Em outras palavras, João morava no deserto,
separado do curso deste mundo. Jesus disse que João foi o maior homem nascido de mulher, né? Homem, o maior homem, né? Porque Jesus, ele é homem e é Deus, né? Agora, dos homens, o maior homem foi João, um homem que vivia no deserto, em plena comunhão com Deus, ouvindo Deus falar com ele, e ele transmitia a mensagem para o povo. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Né? As pessoas iam ouvi-lo pregar, ouvi-lo dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Né? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Os fariseus e os saduceus eram religiosos, líderes religiosos do povo. E eles iam com João. João chamava eles raça de víboras. Víboras é uma cobra, destila veneno. Né? Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porém, aqui a gente viu o amor de Deus, porque no versículo 8 ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, João dizia que ele era uma raça de víbora, mas ele dizia o que eles deviam fazer para receber o perdão de Deus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aqui demonstra que para todos os homens existe solução. Basta o homem se arrepender dos seus pecados. Deus ama a todos. Né? Por isso ele enviou Jesus para fazer o seu sacrifício, morrer na cruz no lugar do homem pecador. No meu lugar, no seu lugar. E aí, ele disse: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumar de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Porque ele disse assim, olha, alguns deles diziam: não, nós somos religiosos, nós somos descendentes de Abraão. Nós somos as pessoas legítimas para ir para o céu. Dá a entender que João estava dizendo: olha, não presumar de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Quando o homem pensa que, não, eu sou sábio, não, eu sou religioso, não, eu conheço a verdade, eu sou superior. Não, todos diante de Deus são iguais. Só tem dois tipos de homem diante de Deus: aquele que está se esforçando para ir para o céu, para andar diante de Deus em santidade, e aquele que está fazendo as coisas erradas. Né? Não tem, nós os seres humanos classificam, classificam pela cor da pele, classifica pela região onde habita, pelo país onde habita, é classificado pelo tipo de atividade que ele faz, pela língua que ele fala. Tem várias classificações, mas para Deus só tem dois tipos de homem: é aquele que está procurando andar na presença dele em santidade e aquele que não está nem aí. Só tem dois tipos. Sendo que Deus quer que todos se esforcem, abandonem as coisas erradas e se aproximem dele. Essa é a vontade de Deus. Por isso, João, ele chamou aqueles religiosos de víboras, mas ele disse: vocês produzam frutos dignos de arrependimento. E não pensem vocês, só porque vocês são filhos de Abraão, que vocês vão ser salvos. Porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Ou seja, João disse dessas pedras. Jesus um dia ele falou assim, alguém criticou os discípulos que estavam pregando, falando do Evangelho, cumprindo o mandado de Jesus. Ele disse, aí alguém disse: manda esse pessoal se calar. Jesus disse: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, não é a minha ascendência, não é a minha origem que vai me fazer andar diante de Deus. Se eu tenho que abandonar as práticas erradas e tenho que aprender o que Deus me ensina na sua palavra, aí sim, eu tenho que fazer isso para estar diante de Deus. Independente da minha classe social, independente da minha origem, todos os homens têm
a plena oportunidade. Deus dá oportunidade para todos os homens se aproximar dele através da sua palavra. Por isso esse texto aqui. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. O Evangelho, ele mostra o caminho do céu. Jesus diz: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. O Evangelho, ele traz a salvação, ele traz o perdão, mas o Evangelho, ele mostra para o homem o que caminho o homem está seguindo. O Evangelho, ele mostra, quem segue o Evangelho é obrigado a tomar uma posição. Jesus disse, não dá para servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou aborrece, tem que aborrecer um e amar o outro. Não dá para servir a dois senhores. O Senhor, ele, aqui pelo Evangelho, ele mostra que a pessoa tem que tomar uma decisão. Por isso que João, que veio preparar o caminho do Senhor, anunciar o arrependimento, ele disse, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado, ou seja, Jesus trouxe o reino dos céus, lá do céu para a terra. Mas primeiro, antes de qualquer benefício, ele fala, arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João batizava com a água, batizava nas águas do Rio Jordão, a pessoa mergulhava e era batizado para demonstrar que ele tinha se arrependido dos seus pecados. Agora ele se arrependeu. Agora, ele disse, aquele que vem após mim, estava se referindo a Jesus, ele disse assim, é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o próprio Espírito de Deus vinha habitar naquelas pessoas que estavam arrependidas. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui está dizendo que ele vai limpar a sua plantação, e recolherá no celeiro o seu trigo. Ou seja, qual é o trigo? São aquelas pessoas que se arrependeram. Está representando o trigo. E a palha são aquelas pessoas que não quiseram ouvir o Evangelho. Então, ele aqui queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quando ele fala desse fogo que nunca se apagará, está se referindo ao fogo eterno que o livro de Apocalipse fala, que é o lago de fogo e enxofre, que vai ser lançado aqueles que desobedeceram a Deus. E continuando. Então veio Jesus da Galileia. Se lembra que Jesus Cristo morava em Nazaré, lá da Galileia, naquela época. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, e tu vens a mim? Porque o Deus, nas suas orientações para João no deserto, quando ele estava em comunhão com Deus, que ele sempre vivia, Deus orientou, João, vai batizar no deserto as pessoas, aquelas que se arrependerem dos seus pecados. E também
o meu filho amado Jesus vai ser batizado por ti. Quando ele for batizado, tu vai saber que é ele, porque o Espírito Santo vai descer sobre ele. Né? Então, quando Jesus chegou, João viu e disse, tu és o Cordeiro de Deus, tu és o Deus de Israel que veio nos salvar, eu que preciso ser batizado por ti. Ele disse, não, deixa por agora. Jesus respondeu, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, né? Ou seja, o batismo, Jesus se batizou para simbolizar que a partir daquele momento, ele agora estava iniciando o seu ministério maravilhoso que ele veio trazer, que foi o seu evangelho. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo de Jesus foi um evento maravilhoso, foi uma grande festa, onde o Pai e o Espírito Santo estavam ali junto com o Filho, né? Que a Bíblia diz que o Espírito de Deus foi visto descendo como pomba sobre Jesus. E veio uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, o próprio Deus, naquele momento, falou, né? Foi uma voz do céu, a voz de Deus. Ou seja, ali no batismo estava presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, no batismo do Filho. Então, esse texto maravilhoso que nós vemos aqui, do ministério de João Batista, foi importantíssimo para a preparação do povo para a vinda de Jesus. E também culminando aqui com o batismo de Jesus no Rio Jordão e a presença do Espírito Santo e do Deus Pai Todo-Poderoso naquele conclave maravilhoso. Nesse momento eu vou orar por você. Meu Deus, eu te agradeço por esta mensagem tão maravilhosa que nós ouvimos agora. Eu te peço uma bênção especial por essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, para que essa mensagem, Senhor Deus, sirva de cura para o seu corpo e sirva de conforto para a sua alma, sirva de alento para o seu espírito, para que essa pessoa, Senhor, se alegre com essa mensagem e que essa mensagem, Senhor, ela cumpra o seu objetivo na vida dessa pessoa, que é o objetivo de vida, de cura, de paz e de alegria no Espírito Santo. Amém. Depois continuaremos.